Olá, meus amigos, um dia maravilhoso para todos nós. Sejamos todos nós bem-vindos mais uma vez ao estudo da obra O Livro dos Médiuns. Hoje, 9 de abril de 2021. E hoje nós vamos dar continuidade à pergunta de número 16, intitulado Pergunta sobre as Aparições. Nós estamos exatamente dando a continuidade do nosso último estudo, tá? Então, nós estamos ali nas perguntas sobre as aparições. Lembrando que difere do médium vidente, tá bom? Aparições. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amado Mestre, e podermos juntos te agradecermos, Senhor da vida, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos estudando a obra, o Livro dos Médiuns. Te rogamos, Senhor, que nos ajude a compreensão e o entendimento da obra. Nos ajude, principalmente, a tirarmos lições que venham a contribuir para a nossa reforma moral, para a nossa conduta diária. É em Teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos e pedimos que os Teus amigos, os nossos amigos espirituais, possam mais uma vez nos conduzir e nos inspirar. Que assim seja. Então vamos lá, vamos dar continuidade agora no item pergunta 16. Por que certas visões são mais frequentes quando estamos doentes? Olha que interessante. Então é muito comum você observar uma pessoa, principalmente quando está já naquele processo de desenlace, e a pessoa começar a retratar que ela está enxergando pessoas que já desencarnaram. Então a pergunta é, por que certas visões são mais frequentes quando estamos doentes? Vamos ver a resposta? Elas também ocorrem quando gozais de perfeita saúde. Na doença, porém, os laços materiais se afrouxam e a fraqueza do corpo faculta ao espírito maior liberdade, permitindo-lhe entrar mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. Lembra, ele usa o termo, os laços materiais se afrouxam? Então, lembrando que lá na introdução de O Livro dos Espíritos, você pode chamar o perispírito, tanto o perispírito quanto o laço, né? Então, realmente no processo da doença, o corpo perispiritual, ele vai, se vamos dizer assim, se desligando do corpo físico, e o espírito passa a ter uma certa liberdade, que ele passa a enxergar um pouco mais o mundo espiritual. É muito comum nós falarmos de pessoas que começaram a falar, que viram um irmão, a irmã, o pai, uma mãe, e naqueles momentos finais a gente diz, olha, a pessoa deve estar para desencarnar, que já está conseguindo até ver o mundo espiritual. Então há realmente uma probabilidade, e algumas vezes diz, olha, o fulano está variando, né? E em verdade não é isso, em verdade é esse afrouxar realmente dos laços, ou seja, é o afrouxar realmente dessa ligação do perispírito ao corpo físico. Vamos lá mais um pouquinho? Pergunta 17. As aparições espontâneas parecem mais frequentes em certas regiões? Será que alguns povos são mais bem dotados do que outros para receberem esse tipo de manifestações? Então, Kardec já percebeu que em determinadas regiões existia um número maior de aparições. Será que tem alguma coisa a ver com a região, com as pessoas que moram ali? Vamos ver a resposta. Já fizestes, porventura, um registro histórico de cada aparição? Se tu já catalogou tudo para saber o que você está falando, tem fundamento? Assim como os ruídos e as demais manifestações, as aparições se produzem igualmente em todos os pontos da Terra.
embora apresentem características distintas de conformidade com os povos entre os quais se verificam. Em alguns, por exemplo, onde o uso da escrita está pouco espalhado, não há médios escreventes, enquanto eles são abundantes no seio de outros povos. Noutros, observam-se mais os ruídos e os movimentos de objetos do que comunicações inteligentes, por serem estas menos apreciadas e procuradas. Então, a gente vai observando que os espíritos vão utilizando os recursos conforme realmente o entendimento daquele povo. Você imagina se é um grupo de pessoas analfabetas, para que psicografia? Vamos iniciar com os ruídos, vamos iniciar com as pancadas. É isso que ele está tentando nos transmitir. Ok? Vamos para 18. Por que as aparições ocorrem mais à noite? Não seria efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Então aqui Kardec ainda cogitando da ideia. Será que realmente é uma aparição ou será que a pessoa, devido ao ambiente, o silêncio, a escuridão, acaba verdadeiramente imaginando que está vendo alguma coisa? Vamos lá. Pela mesma razão porque enxergais as estrelas durante a noite e não as divisais em pleno dia. A claridade intensa pode ofuscar uma aparição ligeira. Mas é errôneo supor-se que a noite tem alguma coisa a ver com isso. Interrogai as pessoas que tiveram visões e constatareis que a maioria delas se deu durante o dia. Então, mais uma vez, os espíritos estão solicitando para Kardec o quê? Pesquisar. Vai lá atrás de dados, de fatos. Por isso a revista espírita, né, gente? E aí vem uma observação do professor Allan Kardec. Os fenômenos de aparições são muito mais frequentes e gerais do que se pensa. Porém, muitas pessoas deixam de confessá-los por medo do ridículo, enquanto outras os atribuem à ilusão. Se parecem mais numerosos entre alguns povos, é porque aí eles conservam as tradições com mais cuidado, verdadeiras ou falsas, quase sempre ampliadas pelo poder de sedução do maravilhoso a que mais ou menos se preste o aspecto das localidades. A credulidade, então, faz que se vejam efeitos sobrenaturais nos fenômenos mais comuns. O silêncio da solidão, os acidentes do terreno, o canto da floresta, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo, enfim, se presta à ilusão. Tratando-se de imaginações simples e ingênuas, que de boa fé narram o que viram ou julgaram ver. Mas, ao lado da ficção, existe a realidade. O estudo sério do espiritismo leva o homem a se desembaraçar de todos os acessórios ridículos da superstição. Então você vê a observação de Kardec, em nenhum momento ele diz assim, tudo é aparição. Então ele está dizendo assim, é necessário verdadeiramente você observar e sair desse processo realmente, como ele diz, do lado da ficção. Mas para isso é necessário você o quê? Um estudo sério. Então não podemos rotular tudo de aparição, mas verdadeiramente vamos estudar o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, em que situação a pessoa estava, porque nós sabemos que nós podemos nos autossugestionar e ver o que não tem, que não existe. Então, bom senso realmente é sempre muito bom. Vamos para 19. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou somente no estado de êxtase do vidente? Então, é necessário que o vidente esteja ali em um certo transe para poder enxergar uma aparição? Ou no estado normal, ali no dia? Vamos ver essa resposta. Pode ocorrer em condições perfeitamente normais, senão já não seria uma aparição. De repente você está aqui, você olha e viu.
Aí você olha de novo e já não está lá, né? Aí você diz, meu Deus, e agora? Eu corro, fico, o que eu faço, né? É encarnado, é desencarnado? Então, pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem se encontram frequentemente no estado particular, próximo do êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista. E aí ele pede para a gente ler o Livro dos Espíritos na questão 447. Agora, que exemplo nós poderíamos colocar aqui? O apóstolo Paulo. Nós poderíamos colocar a própria Lívia, o apóstolo Paulo, da obra Paulo Estevo. Poderíamos colocar Lívia na obra Há 2000 anos. Poderíamos colocar Célia na obra 50 anos depois, tá? Então, são esses exemplos buscando na própria literatura espírita, tá? As pessoas que o veem se encontram frequentemente no estado particular próximo do êxtase. E a gente vai se deparar muito bem isso com o apóstolo Paulo. Difere do médio vidente. O médio vidente, ele está no estado que? Normal. E aí vamos ver aqui, eu já vou aproveitar que a Carlinha já puxou o Livro dos Espíritos, a questão 447. Eu ia deixar para você procurar em casa, mas ela me cutucou aqui. O fenômeno designado pelo nome de segunda vista tem alguma relação com o sonho, o sonambulismo? Ele diz, tudo isso é uma coisa só. Do que chamais segunda vista, o espírito ainda está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Pronto, é isso. A segunda vista é a vista da alma, porque para eu ser um médio vidente, eu enxergo com os olhos do corpo. Eu tenho uma predisposição orgânica para enxergar. Eu tenho uma predisposição ocular para enxergar os espíritos pelo corpo físico. Isso caracteriza o médio vidente, por isso é que é tão difícil. No processo da aparição, eu não estou enxergando com os olhos do corpo, eu estou enxergando com os olhos da alma, que é o que vai chamar de dupla vista. É um quadro específico. Há casos até que os espíritos aplicam como se fosse um passe, assim, uma energia nos olhos do encarnado para poder enxergar. Vamos para 20? É com os olhos que os videntes enxergam os espíritos? Olha a pergunta que a gente estava aqui adiantando. É com os olhos que os videntes enxergam os espíritos? Aqui você vê que ele não estava falando de aparição, que já mudou. Assim o imaginam, quando na realidade é a alma quem vê. A prova disto é que podem vê-los com os olhos fechados, o médio vidente. É interessante isso aqui. É uma predisposição orgânica para enxergar, mas ele está sempre enxergando com a alma. É a alma que vê, mas ele tem uma predisposição orgânica para isso. E se ele fechar os olhos, ele ainda assim continua vendo. Aí é a prova que não é... Ele, apesar da predisposição orgânica, não é os olhos que estão vendo, é a alma. Importante notar essa diferença entre espírito e aparição. É, exatamente. Entre o médio vidente e a aparição. A aparição é um caso isolado. O vidente, ele o é permanente. Ele vê e vê permanentemente. E a aparição vê com os olhos da matéria, né? Não, na aparição é com os olhos da alma. É impressionante. Ainda assim é com os olhos da alma. Porque lembra que nós estamos aí, é espírito, perispírito e matéria, né? Não tem... Aí ele pergunta aqui, como o espírito pode tornar-se visível? Olha só, o princípio é o mesmo de todas as manifestações. Reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. Porque nós sabemos, se eu sou um espírito, logo eu estou revestido de um perispírito. E se eu estou encarnado, eu sou um espírito revestido de um perispírito, habitando um corpo físico. Então, aí realmente, como ele usa aqui o termo, reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito, ou seja, acionando a própria vontade. E aí ele vem para 22. O espírito propriamente dito pode tornar-se visível, ou isto só lhe é possível com o auxílio do perispírito? Que confusão! No estado material em que vos encontrais, o espírito só pode manifestar-se com o auxílio do seu envoltório semimaterial.
No estado material em que vos encontrais, o espírito só pode manifestar-se com o auxílio do seu envoltório semimaterial, por meio do qual ele atua sobre os vossos sentidos, a visão. Graças a esse envoltório, que é o perispírito, é que eles aparecem algumas vezes sob a forma humana ou outra qualquer, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, tanto em plena luz como na obscuridade. Então aqui, quando ele fala de aparição, ele vai desde os sonhos até uma aparição realmente aqui, como ele diz, e toma a forma que o quiser. Mas nós já estudamos aqui que eu não posso tomar uma forma, por exemplo, eu não posso tomar a forma da Lígia e eu não posso tomar a forma da Carla. Mas eu posso, de repente, tomar uma forma monstruosa se for um espírito imperfeito, deformando por causa da plasticidade do corpo perispiritual. Então ele diz assim, ó: graças a esse envoltório é que eles aparecem algumas vezes sob a forma humana, porque, por exemplo, lembra de Asclépio? Ele tinha uma forma humana? Aonde ele estava? Não tinha mais. Foi necessário ele se materializar, se revestir novamente daquela forma humana. Porque, gente, não adianta a gente querer viajar e querer fazer pergunta que a gente não dá conta de entender. Como é que eu vou saber qual é a forma de Asclépio? Eu não sei. Sabe que faz fumacinha e aparece exatamente, que ele aparece dentro daquele globo de vidro e que ali ele aparece uma forma humana. E que antes dele fazer esse movimento, foi necessário que todo aquele grupo de alunos que iriam ouvir a fala dele, que estariam inclusive fazendo perguntas para ele, que aqueles alunos mentalizassem um ambiente harmônico, lembra? Gramas, um lagozinho, lembra disso? Toda uma preparação do ambiente para que ele pudesse ali realizar a materialização. Então você vê a importância do meio, do pensamento, da psicosfera. Então eu não sei onde ele estava, eu só sei que no local que ele estava já não tinha mais essa forma, mas que ele teve que adquirir essa forma aqui. Então por isso que ele diz, quando ele diz assim, vou voltar aqui, olha: no estado material em que vos encontrais, na pergunta número 22, no estado material em que vos encontrais, o espírito só pode manifestar-se com o auxílio do seu envoltório semimaterial, por meio do qual ele atua sobre os vossos sentidos. Então, através do corpo perispiritual dele, que ele vai atuar sobre os meus sentidos. Por isso que a gente diz que é de perispírito a perispírito. Graças a esse envoltório, o perispírito, é que eles aparecem, aí ele diz, algumas vezes sob forma humana, que ele tem que tomar a forma, mas, gente, presta atenção, os terrícolas, esses seres que nós somos, a gente desencarna e a gente continua na forma humana. Eu estou falando aqui de Asclépio. Asclépio é um espírito extremamente evoluído. Vai lá estudar na obra de André Luiz. Qual foi? Foi o Obreiros do Asclépio? Acho que é Obreiros também. Então a gente vai parando para pensar o que assim. Então ele primeiro que ele não estava encarnado, na colônia espiritual, não vamos chamar colônia, não sei, mas no plano espiritual, outra esfera. E no plano espiritual ao qual ele estava, já não havia mais essa forma humana, porque a forma humana é uma característica dos terrícolas, tá? Mas ele não está encarnado. Ele está, porque a gente sempre, quando a gente fala em evolução, por exemplo, vai chegar um momento, gente, que a gente não tem mais necessidade de encarnar em corpos físicos, materiais. Nós vamos começar um outro grau de lição que a gente não tem nem ideia. Então, a lição que nós estamos vivendo ainda, esse aprendizado, ainda é muito primário. É primário mesmo. Nós ainda estamos aprendendo a respeitar o coleguinha. A gente ainda está mesmo bem primário as nossas lições. A gente ainda está aprendendo a respeitarmos uns aos outros. Respeitar o próprio corpo. Né? Respeitar o próprio corpo, a conviver como humanos, né? Então vamos lá. A 23. Poder-se-á dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Olha lá. Ainda há pouco ele falou que, olha, para eu enxergar os espíritos, é necessário eu estar dormindo, eu posso ver acordado, é necessário eu estar em êxtase.
Ele disse, pode ser de um jeito, pode ser de outro. Aí ainda há pouco ele falou que é necessário para que o espírito possa se apresentar, ele necessita desse corpo perispiritual, que ele pode se apresentar de uma forma humana ou de uma outra forma. Beleza? Beleza. Agora ele pergunta de novo, então poder-se-á dizer que é pela condensação desse fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Então será que vamos dizer que a Carla desencarnou e ela quer realizar, vai aparecer, fazer uma aparição para a tia Conceição. Então, para que eu possa ver o corpo perispiritual, a Carla em espírito, é essa condensação que ela faz? Vamos ver a resposta? Condensação não é o termo. Trata-se apenas de uma comparação que pode vos ajudar a compreender o fenômeno, pois na realidade não há condensação. Então eu não posso dizer, para que um espírito se torne visível é necessário que haja uma condensação. Não. Então ele diz, trata-se apenas de uma comparação que pode vos ajudar a compreender o fenômeno, pois na realidade não há condensação do corpo perispiritual. Agora ele vem, pela combinação dos fluidos, o perispírito, dos fluidos de quem? De quem vai aparecer e de quem vai ver. Que nesse caso não é o médium. Não é o médium. Nós estamos aqui falando de aparições. Então, olha só. Pela combinação dos fluidos, o perispírito assume uma disposição especial, sem qualquer analogia para a voz, ou seja, não tem como comparar com nada. Não tem uma disposição especial. Acontece alguma coisa no corpo perispiritual que não tem como explicar para nós, que não tem absolutamente nada para se comparar, sem qualquer analogia para a voz e que o torna perceptível. Então, está aqui. Quem está respondendo são vários espíritos que respondem aqui a Kardec, né? Então, é uma condensação? O espírito se condensou para que se tornasse visível? Não. Trata-se apenas de uma comparação que pode vos ajudar a compreender o fenômeno, pois na realidade não há condensação. É uma comparação, mas ele diz, pela combinação dos fluidos, o perispírito assume uma disposição especial. Então, em nenhum momento aqui ele fala dessa segunda pessoa. Ele diz que é uma combinação do fluido, do corpo perispiritual. Lembra que nós estamos mergulhados aonde? No fluido universal, que também é uma matéria. E ele toma formas que a gente não conhece. E tem propriedades que a gente não conhece na física. A condensação a gente conhece, mas é como se fosse, mas não é isso. Não é isso. Não fala que é isso. Ele diz que é uma disposição especial. É interessante, olha. O perispírito assume uma disposição especial, sem qualquer comparação para a voz e que o torna perceptível. Então, não existe, nesse caso aqui, na aparição, não existe, eu estou combinando com fulano. Você está entendendo? Vamos dizer que Carla, vai ter uma aparição da tia Conceição para Carla. Não há uma combinação entre o meu fluido com o fluido da Carla, não tem nada a ver. É uma combinação do meu corpo perispiritual com os fluidos. E ele diz, então, e não tem como comparar. Então não tem. Gente, eu acho que o dia que a gente começar a entender que o que nós estamos estudando de mediunidade é o início, é o princípio, é o ABCD. O que nós estamos exercitando de mediunidade também é a mesma coisa, é o início, é o princípio. A gente ainda tem muita coisa para aprender, porque muitas coisas aqui a gente não dá conta de entender. Aí ele coloca o quê? Sem analogia para a voz. Só estou aqui querendo te dar uma ideia en passant. A maioria não entende nem a própria física. Não entende. Física mesmo, né? Ok, gente. Vamos mais uma, 24. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato. Olha que interessante que ele coloca assim. Então, inapreensível é que não tem como prender, né? E imperceptível não tem como perceber, né? Notar. Bora lá. Então, vamos lá para a questão 24. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis, ou seja, não tem como reter, não tem como prender, e imperceptíveis ao tato, ou seja, não tem como perceber, né? E ao tato mesmo, ali de ser o quê? Pegar, tocado. Em seu estado normal, eles são o quê? Inapreensíveis, ou seja, não tem como você reter, não tem como você prender, não tem como você trancar. Eles são inapreensíveis.
Não tem como você sentir. Em seu estado normal, são inapreensíveis como um sonho. Entretanto, podem impressionar o nosso tato. Você tem, por exemplo, quando você está sonhando, você diz assim, olha, eu não conseguia, é como se eu não conseguia abraçar, mas eu conseguia sentir ele colocando a mão sobre mim. Você já viveu alguma experiência dessa? Entretanto, podem impressionar o nosso tato, deixar vestígios de sua presença e até em certos casos tornar-se momentaneamente tangíveis, o que prova haver matéria entre vós e eles. O que é esse manter? Às vezes há casos do Espírito te tocar, apertar e ficar aquela marca realmente, essa marca aqui, ó. Estou apertando o braço da Mita e ficar a marca. Então aquilo que ele diz aqui, ó. Algumas vezes até corte, gente. Então olha só, em seu estado normal são inapreensíveis, como no sonho. Não tem como reter, não tem como sentir, né, o tato aí. Entretanto, podem impressionar o nosso sentido. Isso aqui já é outra história. Deixar vestígios de sua presença, vestígios de um perfume, sabe, um aroma, um perfume. A cama amassada, sentir realmente aquele movimento que foi feito dos braços, um carinho, um aperto. Deixar vestígio de sua presença e até em certos casos tornar-se momentaneamente tangíveis, ou seja, pode ser tocado. Que aí nós vamos recordar do nosso Senhor Jesus, na aparição dele para Tomé, em que ele disse, toque Tomé em minhas feridas. A gente vai ver também ele aguardando os pescadores já na Galileia, em que ele aguarda os pescadores fazendo fogo, esperando com um peixe. Que ali é interessante, né? O que prova haver matéria entre vós e eles. E que matéria é essa? Justamente o quê? Exatamente. Entre vós e eles. Que é novamente essa combinação. Então a gente percebe que esses espíritos, eles atuam sobre os fluidos. É por isso que nós vamos estudar lá no livro A Gênesis, um capítulo só sobre os fluidos. Questão 25. Todas as pessoas têm aptidão para ver os espíritos? Todas as pessoas têm aptidão para ver os espíritos? Durante o sono, sim. Todo mundo pode ver espírito. Não há quem não conte alguém que sonhou com alguém que voltou para a pátria espiritual. Durante o sono, sim. Em estado de vigília, não. Quando estás dormindo, a alma vê sem intermediário. Por quê? Porque está desdobrado. E quem é o intermediário? Não tem. Seria o quê? O corpo físico. A alma vê sem intermediário. Quando estás acordados, a alma sofre, em maior ou menor grau, a influência dos órgãos corpóreos. Em maior ou menor grau. Então, quanto mais evoluído o espírito, em menor grau o corpo tem ação sobre ele. Por isso é que nós vamos ver a Lívia, à medida que ela evoluiu, que ela cresceu, que ela se espiritualizou, ela passou a ter várias visões espirituais. Então você vê que o corpo já tinha uma menor ação sobre ela. E a gente vai ver também isso no apóstolo Paulo de uma forma intensa e nos demais discípulos. É por isso que então que ele diz, quando estás acordados, ela sofre em maior ou menor grau a influência dos órgãos corpóreos. É por isso que as condições não são totalmente idênticas nos dois casos, tá? No caso de sono e no caso de vigília. Então, todas as pessoas têm aptidão para ver os espíritos durante o sono? Sim. Em vigília? Não. Porque isso vai depender o quê? Da influência, né? Como ele diz aqui, quando estás acordado, assim, quando estás dormindo, a alma vê sem intermediário, que no caso seria o corpo físico. Quando estás acordados, ela sofre, a alma, em maior ou menor grau, a influência dos órgãos corpóreos. Por isso que a gente vai dizer que a mediunidade, ela é uma predisposição orgânica. 26. De que depende a faculdade de ver os espíritos quando estamos acordados? Agora ele vem
Bem, por exemplo, ainda há pouco ele falou que você não enxerga com os olhos do corpo, enxerga com os olhos da alma. Então aqui ele vai vir reforçar o que nós falamos. De que depende a faculdade de ver os espíritos quando estamos acordados. Aqui já é de ver. Depende da organização física e da maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírito. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, é preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseje fazer-se visível. Então, gente, tem mais coisas aí do que a gente pode imaginar. A gente percebe aqui nessa resposta que é necessário o espírito querer, é necessário ter um médio, é necessário ter uma predisposição orgânica do médio e é necessário que haja uma combinação fluídica entre o médio e o espírito. Então a gente vê aí que é a soma de muitas coisas. Não basta que o espírito queira mostrar-se, é preciso também que encontre necessária aptidão na pessoa a quem deseja fazer-se visível. E essa aptidão nós sabemos que é justamente essa predisposição orgânica. E Kardec não estava satisfeito, intensificou na 26A. Essa faculdade pode desenvolver-se pelo exercício? Pode, como todas as outras faculdades, mas pertence ao número daquelas com relação às quais é melhor que se espere o desenvolvimento natural do que provocá-lo, a fim de não superexcitar a imaginação. Esse superexcitar a imaginação, eu vou traduzir para a linguagem de hoje, para que você não viaje na maionese, para que você não comece a criar coisas que você realmente não está vendo nada. Isso é superexcitar a sua imaginação. E tem muita gente com a imaginação aí bem excitada. Sendo uma faculdade excepcional, gente, grife isso aqui. Quando os espíritos dizem excepcional, é porque é excepcional mesmo. Então isso quer dizer que nós não vamos encontrar um médio vidente em cada canto. Você não vai encontrar 30 médio videntes dentro de um centro espírita. É excepcional. Porque é uma faculdade que é complexa. E é difícil você saber lidar com isso. Pensa você enxergando espírito. Pode enlouquecer. Pode. Não é fácil. E além de tudo, ia tirar muito o nosso livre-arbítrio. Porque se a gente enxergasse muita coisa, a gente ia deixar de fazer. Não por moral. Por medo. Por medo. Imagina a gente entrar na casa da... Vamos lá, pegar o Libertação. Como é o nome dela? Margarida. Lembrar da Flor Margarida. Entrar na casa da Margarida, o esposo da Margarida convida, vai lá visitar minha esposa, aplicar um passe. Você diz, eu vou. Aí você entra, você se depara com 60 obsessores, fora os ovoides. E aí, dá para aplicar um passe tranquilo? Vou bem ali, Margarida. Você está entendendo? É complicado, gente. Você acha que não existe casos iguais da Margarida? Então essa faculdade pode desenvolver-se pelo exercício? Pode. Como todas as outras faculdades, mas pertence ao número daquelas com relação às quais é melhor que se espere desenvolvimento natural. Paulo desenvolveu? Aconteceu de forma o quê? Natural. Lívia? Natural. João Evangelista? Pronto. Natural é que aquilo que nós vamos encontrar também no livro, no Mundo Maior. Acho que é no Mundo Maior. Que tem aquela palestra maravilhosa sobre mediunidade em que o Espírito diz assim. E ele diz o seguinte: vocês se preocupam tanto em desenvolver mediunidade, vocês deviam se preocupar em desenvolver a moral. Porque foi para isso que vocês encarnaram. Então, uma vez eu desenvolvendo a moral, eu acabo o quê? Desenvolvendo a mediunidade. Porque o corpo deixa de ter, a matéria deixa de ter uma ação muito maior sobre, aprisionando o espírito. Eu passo a me libertar. Caminhando os dois juntos, né? Eu passo a me libertar. E aí a matéria, esse corpo físico, deixa de ser essa caixa que me aprisiona. Eu passo, apesar de estar no corpo, por exemplo, você acha que Jesus tinha alguma dificuldade de enxergar os espíritos? Por quê? Porque a matéria não exerce sobre ele absolutamente nenhuma influência. Por isso é que nós dizemos que Jesus é médium de Deus. Porque
ele estava na condição de intermediário entre Deus e nós. Ele ensinando, trazendo as lições de Deus para cada um de nós. Ele não tem que... Imagina, Jesus ia ser médio de quem? De quem, gente? Quem que poderia trazer alguma lição maior do que a do Cristo? Então ele é médio de quem? É médio de Deus. E quando Jesus olhava, quando ele olhou para Madalena, ele viu as companhias de Madalena. Não só as companhias, mas a história de Madalena, dessa e de outras tantas encarnações. Esse é o Cristo. Quando ele olha, ele nos vê. Você imagina quando ele está quando o cidadão estava no templo e ali o cidadão incorporou, né, que foi aquela confusão. Levaram ele, chamaram Jesus, e quando Jesus se aproximou, a primeira frase foi dele: Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. Eu digo, que vergonha, né? Todo mundo ali, ninguém sabia quem era Jesus. O irmão da treva sabia. És o Filho de Deus. Olha que interessante. Então, e Jesus teve ali um diálogo. Mas então, gente, eu acho que essa resposta aqui, mas pertence ao número daquelas com relação às quais é melhor que se espere desenvolvimento natural do que provocá-lo, a fim de não superexcitar a imaginação. E hoje a gente, às vezes, nessa ansiedade de querer ser médium, querer ser psicofônico, querer exercitar a mediunidade, querer ser médium, vai para um cursinho reduzido. Você fazer um cursinho de mediunidade 3 meses é vergonhoso. E você já se avora aí para um trabalho mediúnico, já trabalhar, e achou que pelo fato de ter feito esse cursinho, você já está apto ao trabalho. Eu sempre digo que eu acredito que para você se avorar um trabalho mediúnico, é indispensável que tenha estudado o livro dos médiuns, ponto a ponto, em grupo. E em grupo, sério. Porque se for só para ler, você lê em casa. Você precisa interpretar o que você está lendo. Então é necessário você fazer uma leitura. E quando você for à prática mediúnica, sem ansiedade, senão vai acontecer exatamente aqui, você vai superexcitar a sua imaginação. E tem muita gente aí viajando na maionese. Então, calma. Eu me recordo, contando da minha experiência particular, quando nós fomos fazer o curso de mediunidade, na época era 6 meses, que hoje, com a consciência que temos, é pouquíssimo. Teria sido diferente se tivéssemos realmente feito o livro dos médiuns, mas assim era o ritmo das instituições, e ainda o é hoje, de muitas, ou quase todas, ou melhor, todas. A gente foi fazendo o curso e chegou um determinado momento, eu não queria continuar. Eu vou desistir, eu não estou gostando disso, eu não gosto desse negócio de conversar com os espíritos, mediunidade. Eu quero evangelizar a criança, eu quero continuar cortando verdura para cerveja, eu não quero isso. E aí eu me recordo, foi muito carinhosa a nossa querida Araguaci, na época era a coordenadora responsável pela atividade, uma alma muito querida, muito doce. Chegou comigo e disse: minha filha, o fato de você fazer o curso não quer dizer que você vai ser uma trabalhadora, quer dizer que você precisa só ter esse conhecimento. Então se esforce para finalizar, já está quase na metade. E ela foi de tanta sabedoria e tanta doçura, a amorosidade dela, que eu acabei finalizando o curso. Finalizei o curso e na prática mediúnica não deu uma comunicação, porque eu tinha certeza que eu não era médium ostensiva. E fui fazer meus trabalhos, voltei, fui fazer os trabalhos. Estava eu na enfermaria, na época a gente trabalhava na enfermaria, então a gente eu acho que a vida da gente foi nos preparando já. E chegou um momento de Conceição, você vai ler o Evangelho. E a gente lia o Evangelho no microfone, para que todos pudessem ouvir. E ali eu comecei já meu trabalho com o microfone. Mas o que eu queria dizer para vocês? Que quando era a hora de fazer a oração, nossa, eu senti um bem-estar tão grande. Meu Deus, que coisa era aquela, né? E eu ficava toda assim, parecia que eu estava pisando nas nuvens. E nunca percebi. A nossa querida Reginaldo, que hoje já está no mundo espiritual, disse assim: minha filha, não é você que tem feito essas orações. Eu digo, como não? Então, olha como a mediunidade foi surgindo. Eu com 20 e poucos anos, gente. 20 e poucos anos. Estou falando de coisas aí há quase 30 anos atrás. Então a gente vai parar para pensar, e foi assim que ela foi surgindo. Mas se você vai nessa ansiedade, você vai acabar realmente utilizando dessa imaginação e vai colocar a carroça na frente do boi.
Então ele diz, sendo uma faculdade excepcional, a visão geral e permanente dos espíritos não faz parte das condições normais do homem. Não faz parte das condições normais. Então não é normal você encontrar um homem que vê espírito constantemente. Mas parece que é algo normal, né? Porque é impressionante como você encontra gente dizendo que está vendo espírito. Eu digo, eu acho que Kardec está... Acho que quem respondeu para Kardec... Mas quando você aperta o médico, pseudo-médico, que está dizendo que ele que ele está vendo, quando você pressiona ele, ele foge pela tangente. Que ele não sabe explicar. E aí você vê quase sempre que é essa imaginação superexcitada. Então, meus amigos, assim nós concluímos o nosso estudo de hoje e retomaremos a próxima semana na pergunta de número 27. Agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso amigo e a espiritualidade amiga por mais esse momento de estudo e reflexão em torno da obra O Livro dos Médiuns. Que assim seja.